Hoje eu vou te mostrar por que o Fiat Uno Mille é um dos carros mais amados, e também criticados, da história do Brasil. Sim, ele é simples, quadrado, sem luxo, mas ainda assim, tem gente que defende esse carro com unhas e dentes. E talvez, depois desse vídeo, você entenda o porquê. Ele marcou uma geração, foi o primeiro carro de muitos brasileiros e continua sendo lembrado com carinho. Mesmo que o tempo tenha passado e as exigências tenham mudado, o Mille permanece vivo no imaginário popular. O mais curioso é que ele não nasceu para ser icônico, ele nasceu para ser acessível. E justamente por isso virou um fenômeno. O Uno Mille não foi feito para impressionar, ele foi feito para funcionar. E é exatamente isso que ele faz. Começando pelo principal motivo de tanto amor: a economia. Esse carrinho é um verdadeiro campeão no consumo de combustível. Em muitas versões, ele chega fácil a 13 ou 14 km por litro na cidade e passa dos 17 ou 18 na estrada. Isso sem precisar de tecnologia híbrida, sem firulas eletrônicas. É motorzinho Fire trabalhando com honestidade. O segredo está justamente na leveza da carroceria aliada a um motor pequeno e eficiente, com manutenção mínima. Além disso, ele sempre teve essa proposta enxuta: pouca coisa para quebrar, pouca coisa para dar problema. E com gasolina cada vez mais cara, não é surpresa que ele continue sendo uma escolha racional para quem quer economizar. Outra coisa que faz o Mille ser tão querido é a manutenção. Quem já teve sabe, é barato de consertar, as peças são fáceis de achar, e qualquer mecânico de bairro consegue resolver. Não precisa ficar dependendo de concessionária ou diagnóstico eletrônico. É um carro que você resolve com chave de boca e boa vontade. E isso, no Brasil, é ouro. O Uno Mille é quase um Lego automotivo. Desmonta fácil, monta fácil, e ainda sobra troco pro cafezinho. Até quem não entende muito de carro consegue manter o Mille em boas condições. Ele é simples até nisso, dá autonomia pro dono cuidar sem depender de ninguém. E em tempos em que qualquer carro novo tem mais sensores do que um foguete da NASA, o Mille é quase um alívio. Além disso, ele é leve, fácil de dirigir e ágil no trânsito. Perfeito para a cidade. Cabe em qualquer vaga, faz curva com facilidade, e é tão compacto que parece um kart com porta-malas. E apesar do motor pequeno, dá conta do recado. Não vai te dar arrancadas emocionantes, mas vai te levar onde você quiser com eficiência. O câmbio curtinho e o peso baixo ajudam bastante nas arrancadas urbanas. Dá para fazer ultrapassagens com segurança, desde que você entenda o limite dele. E mesmo nas subidas, se você souber usar o giro do motor, o Mille surpreende. Ele pode ser modesto, mas não é bobo. Agora, é claro que nem tudo são flores. O Uno Mille tem seus defeitos, e não são poucos. Conforto, por exemplo, é algo que praticamente não existe. O banco é duro, a suspensão é seca, e qualquer buraco parece um soco na alma. Viagem longa nele cansa, e cansa rápido. Se você tiver problema de coluna, pode esquecer. E se for dirigir por muitas horas, vai sair do carro parecendo que brigou com um trator. Não dá para fingir que ele é confortável. E o isolamento acústico? Quase inexistente. A cada aceleração, parece que o motor está dentro do seu ouvido. Outro ponto fraco: a segurança. As versões mais antigas não têm airbag, nem abraços, e dependendo do ano, nem barra de proteção lateral. Num tempo em que até carro popular tem controle de estabilidade, o Mille fica muito atrás nesse aspecto. E isso pesa, principalmente se você pensa em usar o carro com família ou em estradas. Se acontecer um acidente, a proteção é mínima. E apesar de ele ser durável, isso não significa que é seguro. Na prática, é um carro raiz, você é quem cuida da sua segurança. Em qualquer avaliação séria hoje, ele perderia pontos nesse quesito. O acabamento interno é simples ao extremo. Plásticos duros, pouca proteção acústica, visual bem ultrapassado. O painel parece ter saído direto dos anos 90. E em muitas versões, nem direção hidráulica, ar-condicionado ou vidro elétrico existem. É você e o carro, no braço mesmo. Quem está acostumado com carros modernos pode até se assustar. Parece que você voltou no tempo. Mas, para quem já conhecia o Mille, isso nunca foi um problema.
Ele nunca tentou ser refinado, ele é funcional, ponto final. E essa simplicidade acaba sendo seu charme para muita gente. Mas aí vem a pergunta: por que, então, tanta gente ama esse carro? A resposta é simples. Porque o Uno Mille representa um tempo em que carro era feito para durar, para aguentar pancada, para rodar muito e gastar pouco. É um carro honesto, que entrega o que promete. Sem maquiagem. Ele virou símbolo de uma geração que aprendeu a fazer muito com pouco. E quando você tem algo que não mente, você cria um laço com ele. Tem gente que cuida de um Mille como se fosse um carro de luxo, e com razão. Muita gente olha pro Uno com nostalgia. Lembra do primeiro carro, do carro que o pai teve, do carro que levou a família pra praia ou foi usado no dia a dia do trabalho duro. E nostalgia, meu amigo, vale muito mais do que ficha técnica. A emoção fala mais alto. E esse carro, apesar de simples, carrega muita história. Ele foi testemunha da vida de milhões de brasileiros. E memória, você não encontra em concessionária nenhuma. No fim das contas, o Uno Mille ainda vale a pena sim, mas depende do seu objetivo. Se você quer economia, simplicidade e um carro que aguenta tranco, ele pode ser perfeito. Mas se você busca conforto, segurança e tecnologia, é melhor procurar outra opção. O importante é saber o que está comprando. E o Uno Mille nunca enganou ninguém. Ele é exatamente o que parece, um guerreiro simples, resistente e incansável. Se você for realista com suas expectativas, pode se surpreender positivamente. Não espere luxo, mas espere lealdade. E hoje, lealdade é artigo raro na indústria. E falando em valor, o Uno Mille também se destaca no mercado de usados. Ele mantém um preço relativamente estável e tem boa liquidez. Isso significa que se você comprar um hoje, provavelmente não vai perder muito dinheiro na revenda. Além disso, a demanda sempre existe, seja de quem está comprando o primeiro carro, seja de quem precisa de um segundo carro econômico para a família. É um carro que gira fácil. E como ele aguenta muito tempo rodando, tem muito Mille bom ainda no mercado. Basta saber procurar. É importante lembrar que nem todo Uno Mille é igual. Ao longo dos anos, a Fiat lançou várias versões: Smart, Way, Economy, Attractive. Algumas vieram com direção hidráulica, outras com ar-condicionado, e as mais recentes até com alguns itens de série que faziam falta nas primeiras versões. Então, se você está pensando em comprar um, pesquise bem qual versão atende melhor suas necessidades. Algumas são bem espartanas, outras mais completas. E tem diferença também no acabamento, motorização e até em pequenas facilidades. Escolher bem pode fazer toda a diferença na experiência. Quando comparamos o Uno Mille com outros carros populares da mesma época, como Gol, Palio, Celta, ele sempre se destacou pela economia de combustível e custo de manutenção. Talvez não fosse o mais bonito ou o mais confortável, mas era o mais barato de manter rodando. E isso, para muita gente, fazia toda a diferença no orçamento do mês. Ele era o companheiro de guerra de quem precisava trabalhar, estudar ou viajar sem gastar demais. A simplicidade dele virou vantagem competitiva. E, convenhamos, em país onde tudo é caro, esse tipo de carro faz falta. Infelizmente, o Uno Mille saiu de linha em 2013, encerrando uma era na história dos carros populares brasileiros. A Fiat tentou substituí-lo pelo Mobi, mas convenhamos, não é a mesma coisa. O Mobi até é econômico e prático, mas não tem aquela personalidade única do Mille, aquele charme de carro que não se leva muito a sério mas faz o trabalho direito. O Uno era quase um membro da família. E por mais que surjam novos modelos, nenhum substitui o que ele representa. O Mille deixou uma lacuna que ainda não foi preenchida. Por isso ele continua rodando, mesmo depois de décadas, e por isso tem tanta gente que, mesmo com dinheiro no bolso, não troca o velho Mille por nada. Se você já teve um Uno Mille, ou ainda tem, conta aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem avaliação sincera, direta e sem enrolação. Até a